Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia 27 de maio, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs, invoquem, dependa desse nome. Porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos invocar mais para estar na presença do nosso Senhor. Amém? E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença de Deus ardendo dentro do nosso espírito, fervendo dentro do nosso espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua palavra profética, cheias de revelação e poder. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês ler 2 Samuel, capítulo 12, João 16, Salmo 119, 65 ao 80 e Provérbios 16, 4 e 5. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque só é através do Espírito que eu e vocês podemos tocar na palavra de Deus, sentir a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E depois que nós lemos a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações, podemos continuar sim, lendo o Alimento Diário, volume 2, e a série é Então Virá o Fim. Ó Senhor Jesus. E o título geral é As lições necessárias para a edificação da igreja. Escrito, graças a Deus, pelo nosso querido e amado Pedro Dong. Um irmão que, graças a Deus, Deus tem usado bastante na sua palavra profética. E hoje, graças a Deus, é sexta-feira. O título da semana é Habitação de Deus no Espírito. E eu e vocês podemos, com certeza, sentir essa habitação de Deus no nosso espírito. Ele está dentro do nosso ser. E hoje, sexta-feira, tem versículos e capítulos que já lemos com certeza, mas é bom reler novamente. Ler com oração, Efésios 4:11, que já lemos também, né? Ao 12, que diz o seguinte para mim e vocês. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o quê? Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, o nosso Senhor designou cada um do jeito dele, conforme a vontade dele. E eu e vocês temos que dizer sim e amém à sua palavra. Aqui foi pela Bíblia King James. Louvado seja Deus. O título de hoje é A Maneira de Cristo Edificar Sua Igreja. Graças a Deus que Cristo tem a maneira dele edificar a sua igreja. São os parágrafos cheios de luz, são 7 parágrafos, e diz o seguinte no primeiro: sem dúvida, vivemos tempos difíceis para a edificação da igreja. Concordo plenamente. Enfrentamos dificuldades semelhantes àquelas enfrentadas por Zorobabel durante a reconstrução do templo em Jerusalém. Contudo, é Deus quem nos encoraja a fortalecer, assim como fez
a seu povo naquele tempo. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós não temos mérito nenhum de nós é forte, mas quem nos fortalece, lembre-se e nos encoraja é o Senhor. Aí ele diz, leiamos o que Deus falou por meio de profeta Ageu. O meu espírito habita no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações. Nações virão e encherão de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã o Senhor está falando para mim e vocês que Ele é quem dá a paz. Lembre-se, nosso Senhor é a verdadeira paz. E aqui no parágrafo 2 tem uma frase bem desfrutante que diz: o Senhor começará a abalar cada um de nós, a fim de que ele tenha uma casa concluída em harmonia e plenitude. Por isso, amados irmãos, eu sempre encorajo os irmãos dizendo, aqui está dizendo que o Senhor vai nos abalar. Amados, vamos abrir-se para Deus nesta manhã, para que Ele possa nos usar. Amém? Senhor Jesus. Ele precisa primeiro abalar e remover de nós tudo o que pode ser abalado. Senhor Jesus. Nosso egoísmo, amados, não poderá entrar no reino. Ele deve ser abalado. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, sejamos irmãos e irmãs simples, que não deixem o egoísmo dominar. Amém? Vamos ser irmãos simples, que quando a palavra vier, eu e você dizer sim, amém, para Deus. Assim também deve acontecer com o nosso individualismo, sentimento de superioridade, ciúmes, inveja, inimizade, dissensões, facções, enfim. Tudo isso deve ser o que é abalado para que permaneça apenas as coisas inabaláveis, pois assim é o reino que vamos receber, conforme lemos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Conforme lemos. Aí ele diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo que agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está lá em Hebreus, 12, 28 ao 29. Amados, lembre-se, aqui tem uma palavrinha chamada reverência. Vamos dar reverência à palavra do Senhor. O que o Senhor está falando hoje para nós, amado, está muito claro que a sua vinda está muito próxima. Isso é o nosso Deus cheio de amor, para que eu e vocês não possamos estar desapercebidos. Ele vem falando todos os dias para que eu e vocês possam estar edificando a igreja, sendo essas pedras preciosas, esse material para a edificação da igreja. Ó Senhor Jesus. No parágrafo 3 ele diz assim: outra maneira de ilustrar a remoção de coisas abaláveis, aliás, é o queimar do fogo. Que em Coríntios, diz em Coríntios, capítulo 3, Paulo nos apresenta duas categorias de materiais com que edificamos. O primeiro, amados, grupo madeira, feno e palha. É altamente perecível ao fogo. Gostou, já sabe, Já o segundo, grupo ouro, prata e pedras preciosas, resistem ao queimar intenso do fogo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que o Senhor, essa manhã, Senhor, possa nos ganhar mais no nosso coração. Aí aqui ele diz, não nos enganemos, podemos até fazer muitas coisas com muito volume. Sabemos que tem muitos fazendo muitas coisas com muito volume. Mas se não apresentarmos a Deus a edificação que Ele quer, tudo será queimado, porque Deus é fogo consumidor. Então não adianta a gente fazer eu vou fazer aqui para Deus uma arruma de coisa. Não adianta. É pena,
é palha, aliás, é feno, palha e madeira. Vamos fazer e primeiro deixar Deus fazer para nós, fazer em nós. Quando Ele faz em nós, aí é que é ouro, prata e pedra preciosa, porque quando Ele faz, aí nós podemos fazer, porque Ele mesmo que está fazendo para Ele, amém? Louvado seja Deus. Aí aqui diz assim, no parágrafo 4 ele diz, essa situação está vinculada ao que o Senhor nos disse no capítulo 7 de Mateus, revelando que muitos que dizem fazer muitas coisas em nome do Senhor serão que rejeitados por Ele. Lembra? Muitos vão dizer, que está em Mateus, né, 7, 21, 23. Muitos vão dizer, Senhor, eu fiz isso para o Senhor, Senhor, eu fiz aquilo, Senhor. Ele vai dizer, na verdade, eu nem vos conheço. Por quê? Porque eles fizeram em si mesmo, não fizeram pelo Espírito, fizeram pela sua própria vontade. Então Deus não vai aceitar. Mas aquele que faz pela vontade de Deus, ele vai dizer, entra no meu gozo, servo bom e fiel. Amém, amados? Sejamos esses que vamos fazer as coisas de Deus, mas primeiro deixar Ele fazer em cada um de nós. Amém? Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, ó Senhor Jesus, no mesmo parágrafo ele diz assim, se nossa obra não produzir o que Deus quer, ou seja, a igreja edificada, tudo que fizemos será o quê? Consumido pelo fogo. Então, amados irmãos e amados irmãos, não percamos mais tempo. Vamos deixar e permitir que Deus trabalhe primeiro em cada um de nós. Eu vou terminar dizendo o seguinte, no parágrafo 7 ele diz, diante disso, nossa responsabilidade é restaurar a função dos membros do corpo de Cristo da igreja. Cada um e cada uma irmã, cada irmão e cada irmã tem o direito de servir. Olha o encorajamento, nós temos o direito de servir, uma vez que nos submetemos ao trabalhar de Deus e à obra de aperfeiçoamento ministrada pelos homens dons da igreja. Todos nós podemos servir, que o Senhor complete sua obra em nós, a fim de que sejamos, amados irmãos e amadas irmãs, que sejamos seu lugar de descanso. Jesus é o Senhor. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, é só nós queremos que Deus trabalhe em nós. É nós se abrirmos para Ele, abrirmos para a sua palavra. Uma palavra essa aqui cheia de luz, o irmão fala com temor e tremor diante de Deus. Eu e vocês que estamos lendo, queremos dizer sim e amém à sua palavra, bem? Porque só vale para Deus a maneira de Cristo. A minha maneira, a sua maneira, não vale para Deus. Só se ela estiver conectada ao Senhor. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nesta manhã, vamos deixar Deus trabalhar dentro de nós. Vamos deixar Deus reinar dentro de nós. Vamos sair do trono. Vamos deixar Deus sentar no trono. Amém? Louvado seja Deus. E lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Agora, é preciso e você estar aberto à sua palavra. Louvado seja Deus. E lembre-se, se eu e vocês não deixar agora, mas vai chegar o dia dele, que num dia só ele pode nos transformar. Amém? É bom nós deixarmos nosso Senhor reinar hoje dentro de nós. Fiquem com Deus e na sua presença. E lembrando, quem for trabalhar, nem que seja um versículo, mas leia, nem que seja uma frase, mas leia. Essa frase, esse versículo pode te salvar e salvar muita gente. Amém? Jesus é o Senhor. Sim!